Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou a Bárbara Schroeder, editora do portal de conteúdo da MySide, e como de costume, estou aqui com o Ronald Balena, CEO da MySide, para apresentar o quarto episódio do Lucrando com Imóveis, que vai falar sobre um tema super importante para quem está pensando em investir em imóveis, que é financiamento imobiliário. Ronald, boa tarde. Fala para a gente um pouquinho o que está na nossa pauta de hoje. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que geralmente não é muito foco quando a gente fala de investimento em imóveis, que é o financiamento imobiliário, né? Então, nós vamos começar tentando explicar isso. O que tem a ver financiamento imobiliário, ou financiamento bancário, perdão, com investimento em imóveis? Quais cenários? Quando que faz sentido utilizar o financiamento bancário como uma alternativa? Vamos falar um pouquinho também dos tipos de financiamento, quando você consegue usar o FGTS para a compra do seu imóvel, que o imóvel é uma das formas de você utilizar o seu FGTS, que tem um juros muito ruins, geralmente, né? E aí depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhe em quais são os critérios para aprovação, qual que é a renda que você precisa, e falar um pouquinho dos cenários de crédito atualmente, inclusive com um histórico bacana de Selic versus financiamento. Então, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito, muito bacana para quem está buscando entender desse tópico. É isso aí, Ronald. Tem muita coisa para ser esclarecida nesse episódio, mas antes de eu chamar para cá o nosso convidado de hoje, eu queria anunciar que esse canal está cada vez melhor e agora a gente tem uma vinheta exclusiva do Lucrando com Imóveis, então bora inaugurar essa vinheta. Muito legal, a gente está ficando muito chique agora, a gente tem até vinheta, inclusive é mais um motivo para você que está escutando ou assistindo a gente aí recomendar para um amigo, que agora a gente ficou chique, tem até vinheta, tá lindo. E se inscrever aqui no canal. Vamos lá, para acompanhar a gente nesse papo de hoje a gente recebe um convidado que já é de casa aqui na MySide. O Paulo Prado é nosso diretor de crédito imobiliário e possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. O Paulo foi diretor comercial do Banco Santander por 8 anos, passando também pelas áreas de gestão de negócios, novos produtos e expansão das agências. É formado em administração pela USP, com MBA pela Fundação Instituto de Administração. Chega para cá, Paulo, bora falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário para quem quer investir em imóveis. Boa tarde. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe quando o pessoal vai estar escutando isso aqui, então vale tudo, né? Isso aí. E obrigado, Babi, pelo convite, obrigado, Ronald, pelo convite. Bacana. Paulinho, fala um pouquinho sobre você, te apresenta aí para o pessoal conhecer da sua experiência. O Paulo, só para full transparency aqui, o Paulo é de casa aqui, de dentro da MySide, então é meu sócio e é nosso colega de trabalho, só que eu acho que o fato de ele ter tanta experiência nessa área, tanto em banco quanto de financiamento, por isso é tão fundamental ele estar aqui. Fala um pouquinho de você, Paulo, da sua experiência aí, por que você acha que esse é um assunto interessante para a gente conversar hoje? Quando o profissional faz a carreira no banco, normalmente ele fica focado em uma especialidade, né? Então, ele é um cara só de agência, ou ele é um cara de crédito, ele é um cara de investimentos. E eu tive, por uma coincidência da minha carreira, a oportunidade de passar nos dois universos, né? Então, eu comecei minha carreira ligado com a área de investimentos, né? Com a parte de gestão de fundo, gestão de investimentos, e ao longo do tempo eu fui migrando para uma área de varejo que é muito mais calcada no crédito, né? Então eu acabei vivendo os dois mundos, né? Que é o investimento e o empréstimo, né? No fundo é o que nós vamos falar aqui. A gente acabou, nós vamos falar de como é que eu posso ter ao mesmo tempo, né, um crédito e um investimento em paralelo, né? Por isso que eu gosto desse tema, e a gente está trabalhando nesse assunto aqui de empréstimo e investimento há bastante tempo, né? Isso aí, Paulo, seja bem-vindo. Nosso papo vai ser muito bacana hoje. E para a gente começar esse papo, eu queria, Rona, primeiro que você esclarecesse por que a gente está falando de financiamento imobiliário em um podcast de investimento. Então, a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em crédito imobiliário é para quem está pensando em comprar o imóvel próprio, então comprar para morar.
Mas tem alguns casos que operar alavancado no mercado imobiliário faz muito sentido, né, Ronald? Conta pra gente quais são esses casos. É isso aí. Então, geralmente a gente olha para financiamento imobiliário como uma alternativa para compra de imóvel, quando você quer ser dono de imóvel, você quer morar no imóvel, né? Porém, tem alguns casos específicos em que faz sim todo sentido olhar para o financiamento como uma estratégia de investimento ou de alavancagem, ou seja, o financiamento imobiliário é o local onde você retira o recurso para investir e rentabilizar esse recurso, né? Então, exemplos onde isso faz sentido, uma estratégia é você pegar um percentual de um imóvel, 50%, por exemplo, 40%, vai depender um pouquinho de como é que está a taxa de juros e como é que está o valor de aluguel, mas você paga um percentual do imóvel e aí você pega o restante desse imóvel, financia, né, e faz o pagamento do financiamento através da renda de aluguel, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, paguei 40% do imóvel, aluguei, e aí o valor que eu recebo do aluguel eu uso para pagar a parcela do financiamento. De modo que quando acabar o financiamento imobiliário, eu paguei só 40% dele, e aí X anos depois, o imóvel é meu e eu paguei só 40% dele. Então essa é a lógica dessa estratégia de investimento. Uma outra situação em que o financiamento imobiliário é fundamental para investimento em imóveis é quando você compra um imóvel na planta, né? Porque quando eu compro imóvel na planta, normalmente eu vou pagar, por exemplo, 30% dele até a entrega das chaves, certo? E aí, no momento que eu recebo chaves, eu tenho que fazer a quitação do restante, dos outros 70%. E se você não tiver o dinheiro para poder fazer essa quitação, você fica naquela incômoda situação que você precisa vender o imóvel rápido, porque você não tem dinheiro para pagar o restante da quitação. E sempre que você precisa vender o imóvel muito rapidamente, está sob pressão quanto a isso, você provavelmente vai perder a melhor negociação desse imóvel, né? Então, nesse cenário, o financiamento imobiliário ele vem como alternativa para que você possa segurar o imóvel por mais um tempo e vender ele numa situação ótima, né? Geralmente, as primeiras pessoas que vendem um imóvel logo que ele está pronto são as pessoas que vendem pelo valor mais baixo. E você, como investidor, nunca quer estar nessa situação, né? Você, como investidor, está sempre querendo vender no momento que o imóvel está no momento mais alto de valorização, né? E isso, com quase toda certeza, não é no primeiro dia, logo depois que ele fica pronto. Então, se você, por exemplo, vai investir no imóvel de 1 milhão e você tem lá os 300 mil, que é o pagamento pré-chaves do imóvel na planta, e não tem os outros 700 em dinheiro, você pode financiar os outros 700, e aí você vai pagando mês a mês, porque você tem a renda para isso, e depois, na hora de vender, você vai lá e quita o financiamento imobiliário, né? E por último, tem uma situação que vale a pena mencionar, que é quando você tem o rendimento que você espera, ou de uma outra aplicação financeira, ou do próprio investimento em imóveis, ele está mais alto do que os juros do financiamento imobiliário, né? Então você fala assim, não, eu tenho dinheiro comigo, né? Eu tenho lá meu dinheiro na renda fixa, e ele está rendendo, que é o exemplo de hoje, 13,75% ao ano. Está na minha conta, eu podia pagar o imóvel, não tem problema. Só que, como o financiamento imobiliário está com juros mais ou menos de 10%, eu prefiro deixar o dinheiro rendendo e eu pego um financiamento imobiliário para pagar o meu imóvel, né? E aí eu rentabilizo porque eu fico, meu rendimento é mais do que o juro do financiamento, eu estou ganhando essa diferença, né? Inclusive, Paulo, eu acho que é legal a gente começar falando desse tema. Vamos mergulhar direto no ponto mais importante e mais técnico desse papo de hoje, que é o histórico aí da Selic, né, do juros básico da economia brasileira, versus os juros de financiamento imobiliário, né? Vamos falar um pouquinho disso. Eu sei que você preparou um gráfico para a gente aí, e eu acho que é fundamental que todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo, entenda esse gráfico no detalhe, porque com certeza é o conteúdo mais relevante do nosso papo de hoje. Não, é isso mesmo, Ronald. Acho que já pode jogar na tela o gráfico aí, a gente vai conversar um pouco sobre ele, né? Quer dizer, o maior contrassenso quando a gente fala de investimento em imóveis, que a gente está querendo apresentar aqui, porque todo mundo entende que assim, o raciocínio, vamos chamar assim, tradicional das pessoas é, qual que é a melhor hora então de eu pegar o financiamento? É quando a taxa de juros está mais baixa, né? Então, essa é a linha de raciocínio normal que todo mundo tem. Mas quando a gente está falando de investimento, esta linha de raciocínio não é
de fato a linha mais correta para ser usada, né? Por quê? Porque a questão toda é o custo do dinheiro, né? Quer dizer, então a introdução que o Rono fez foi perfeita. Quanto custa o meu dinheiro ficar parado, né? Então, se eu tiver ele para investir, eu vou investir aonde? Eu vou investir na taxa de juros ou eu vou investir no custo do financiamento? E aí, assim, um exemplo para todo mundo entender, né? Quer dizer, esse gráfico mostra aqui os juros para a contratação do financiamento imobiliário, né? Esse é essa linha vermelha, então era quanto estava se eu fosse contratar o financiamento imobiliário, né? É um cálculo médio, né? Óbvio que isso muda mês a mês, mas a gente está mostrando um cálculo médio só para que as pessoas entendam esta linha de raciocínio, versus quanto estava a taxa de juros no mesmo período, né? Então, de novo, é a taxa média do ano, mas é para que todo mundo entenda o raciocínio que a gente quer explicar, né? Então, veja que o juros mais baixo da história do financiamento imobiliário foi no período ali da pandemia, o final ali de 2020, começo de 2021, né? A média, você vê que a média de 2021 foi 7,36, alguma coisa assim, mas a gente chegou a ter financiamentos liberados na casa de 6%, né? Financiamento sem subsídio do governo, tá? E aí o raciocínio que vem na cabeça é, puxa vida, então essa era a hora de eu fazer um financiamento e alavancar, né? E a resposta é não. Esse era um dos piores momentos que a gente tinha para usar o financiamento como alavancagem, tá? Por que isso? Porque o que eu tenho que comparar é quão distante está a taxa de juros da taxa do financiamento, né? E o momento aonde a taxa a linha vermelha está abaixo da linha preta, ou seja, o juros está muito mais alto do que o financiamento, é o melhor momento que a gente tem para fazer essa alavancagem, né? Veja que historicamente aí, quer dizer, na época da menor taxa de juros, ela é exatamente o contrário. Você estava pegando um dinheiro muito mais caro do que você precisava pegar, né? Então, o que você ia pagar de juros do financiamento que você fez, ele não ia ser compensado pelo rendimento do teu dinheiro se ele ficasse aplicado, né? E em compensação, lá em 2015, por exemplo, quando a gente teve aí um dos melhores momentos, se você deixa o seu dinheiro aplicado, né, aí você vai ter um rendimento mensal. O rendimento mensal que você vai estar tendo é muito maior do que os juros que você estaria pagando, né, pelo mesmo dinheiro que você pegou emprestado. Portanto, você teria um ganho, você estaria maximizando o seu capital simplesmente pegando uns juros e deixando o dinheiro aplicado. Então, o contrassenso sobre juros altos e juros baixos e financiamento é bom, financiamento é ruim, é o que mais ou menos engana as pessoas nesse processo, né? E veja aí o mais legal de tudo, que a gente está fazendo essa live num momento super importante. Nós estamos de novo num momento onde os juros estão mais altos do que o financiamento imobiliário. Então, muita gente está falando assim, poxa vida, não vou usar o financiamento agora porque o juro subiu, ano passado estava muito mais baixo e tal. Neste momento, a gente está com a taxa de juros a 13%, a taxa média aí que a gente está estimando está em 12 no gráfico, mas a taxa nominal nesse momento está em torno de 13,75 e o financiamento imobiliário na média em 9,30. Né? É de novo um ótimo momento para você alavancar um imóvel através do financiamento imobiliário. Tá? É isso aí. E uma coisa que eu acho que o pessoal geralmente não tem noção, né, Paulo, é que historicamente os juros de financiamento imobiliário, eles são relativamente estáveis, né? Você vê que a gente está enxergando nesse gráfico aqui a Selic bem nervosa, né? Porque a gente teve a mínima histórica da Selic ali perto de 2, a gente teve um pico lá em 14, a gente está em outro pico novamente agora 12 e tanto no anualizado. E você enxerga que o juros do financiamento imobiliário ele tem uma certa constância, então ele está variando aí entre 7% e 10% ao ano, que é uma variação bem menor do que a taxa de juros básica da economia. E por que isso é assim? Porque o governo tem, obviamente, esse juro do financiamento imobiliário tem um controle relevante do governo, né? Isso é dinheiro de poupança e dinheiro de FGTS, que é utilizado para
custear o financiamento de imóveis no Brasil, via de regra, e o governo tem um certo controle sobre isso, e ele sabe que os financiamentos imobiliários carecem de uma estabilidade de longo prazo, né? Então, se você pensar com calma, assim, onde que é o lugar mais ou menos certo do juro do financiamento? Olha, o Brasil, se tudo der certo, vai ter uma Selic ali que devia estar a qualquer lugar entre 6, 7, 8, talvez, né? Aí o juro do financiamento tem que estar um pouquinho acima disso, quer dizer, 1 ponto ou 2 pontos percentuais acima da Selic, que é mais ou menos o que se paga em países desenvolvidos, um juro real para financiamento imobiliário de 2% ao ano. O que é juro real? Juro real é a diferença da Selic para o juro do financiamento em si, né? E, de novo, o contrassenso que o Paulo indicou agora, hoje nós temos um juro real do financiamento imobiliário negativo, né? Negativo de quase 4%. Ou seja, eu vou lá, boto meu dinheiro no título do governo, né, renda fixa, e ganho 13,75, né? Selic. E aí eu vou lá e faço o financiamento da minha casa e pago 10% ao ano de juros, né? Então, assim, investidores do Brasil, vocês têm que entender essa lógica, né? Não só para imóveis, mas também para imóveis, entender essa lógica de como é que está o juro básico da economia, como é que está o juro do financiamento imobiliário, porque, no fundo, aí é que as estratégias vão se desenhar. E por que não é... Você não precisa ter uma previsibilidade tão longo prazo, porque uma coisa que assusta também as pessoas é assim, eu vou ter que contratar o financiamento imobiliário da minha casa para 30 anos, 25 anos. E aí todo mundo fala, nossa, mas como é que eu vou saber o que vai acontecer daqui a 10 anos? Não vai saber, né? Impossível, nunca. No Brasil ainda, você não sabe nem o que aconteceu ontem de manhã, imagina daqui a 10 anos. Porém, a proteção natural do investidor qual é? É que você sempre pode fazer um negócio chamado portabilidade. Ou seja, se eu contratei hoje um financiamento a 10% de juros ao ano, né? E daí ele cai lá para 6 daqui a 3 anos, o que eu faço daqui a 3 anos? Vou lá, faço um outro financiamento e porto, né, o meu financiamento para um juro menor, né? Então, a questão, assim, financiamento imobiliário é sempre um porto seguro, por esses dois motivos. Primeiro, a variação do juro do financiamento, como vocês podem enxergar no gráfico, ela é geralmente mais suave que o resto da economia. Segundo motivo, porque você sempre tem a possibilidade de substituir esse financiamento por um outro, caso você tenha contratado ele numa situação que não é muito favorável, né? E, importante, esse gráfico é o gráfico principal para quem pensa em financiamento, ou seja, compare sempre a taxa da economia versus do financiamento imobiliário. E Ronald, você tocou num ponto que é justamente o que permite que a gente tenha oportunidades de investimento nessa situação, né? Quer dizer, como os juros do financiamento imobiliário é um juros que tem uma parte dele vinculado à questão direta do governo estar investindo ou não estar investindo, de ser uma política monetária, né? Essa é a palavra correta. Ele faz parte da política monetária, dos instrumentos de política monetária do governo. Ele tem essa característica de ser muito mais estável, né? E a partir do momento que ele é mais estável, ele gera essas oportunidades. Se ele fosse livre mercado, vamos dizer assim, se ele não fosse controlado, ele provavelmente estaria acompanhando as linhas das taxas de juros absolutamente idênticas, mas como ele é controlado, ele gera enormes oportunidades. E veja que são oportunidades que as janelas de oportunidades, nesse caso, não são tão curtas, né? Às vezes essas janelas de oportunidades elas acontecem no mercado financeiro, mas no caso do financiamento imobiliário, a gente teve uma janela ali que durou quase 3 anos, né? E a gente está entrando numa janela que pode ser que dure um período equivalente também, né? Então, olha que coisa importante para o investidor entender esse gráfico e entender as oportunidades que ele tem pela frente ali, tá? É isso aí. Bacana. Então, acho que assim, esse gráfico, a gente vai ter ele no nosso conteúdo também, né, Babi? E assim, sempre busque, não é só o nosso conteúdo que mostra ele, mas você vai encontrar isso aí na internet, os dados são públicos, né? Então, sempre busque essa curva, porque esse talvez seja o porto seguro em relação a olhar para financiamento como estratégia de investimento.
Pegando carona já nessa dica de ouro, Rona, eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre quais tipos de financiamento a gente tem disponível no mercado hoje. Então, além do financiamento bancário, para quem quer investir em imóvel, tem financiamento direto com a construtora, que é muito comum em alguns dos mercados que a gente atua, inclusive fintechs e outras formas. Então, dá uma pincelada nisso antes da gente entrar propriamente no financiamento imobiliário. Legal. Isso é bacana, é um disclaimer importante. A gente falou agora aqui, e durante muitas respostas nós vamos acabar utilizando financiamento imobiliário e financiamento bancário, né, ou seja, financiado pelo banco como sinônimos, mas tecnicamente não é a mesma coisa, né? Então, basicamente, há 3 tipos principais de financiamento. O primeiro é você fazer um financiamento direto com a construtora, né? Ou seja, eu vou lá, eu pego, a construtora me entrega o apartamento, né? Porque no pré-chave, a gente fala até pegar as chaves, não é financiamento ainda, né? É você pagando, quando você compra imóvel na planta, você está pagando para a construtora mês a mês, mas ela não te entregou nada. Então, você que está financiando a construtora e não o contrário, né? Mas beleza, o imóvel está entregue. Um tipo de financiamento é que você financia com a consultora, né? Então, por exemplo, região de Itapema, Balneário Camboriú e tal, tem muito financiamento que é feito com a construtora depois da entrega das chaves, né? E você paga, às vezes, só com CUB ou com IPCA mais uma coisinha, ou seja, a construtora garante o recurso para você e você vai pagando para ela até quando for entregue, né? Então, esse é o primeiro tipo de financiamento, ele costuma ter um juros mais alto do que o juro de financiamento bancário tradicional, mas é uma boa alternativa para quem está investindo, tipicamente para financiamentos tiro curto, né? Eu não quero financiar 30 anos, eu quero financiar 3, 5. Geralmente é uma ótima estratégia, né? Porque você vai lá, paga no curto prazo, se você tem uma condição de receber esse dinheiro, você já sai logo do financiamento e segue para, enfim, quita de vez, né? Então, esse é um tipo, financiamento com a construtora direto. A forma mais tradicional é a que a gente está falando aqui, de novo, né? Nessa conversa aqui nós vamos muitas vezes utilizar eles como sinônimos. A forma mais tradicional é o financiamento bancário, que no Brasil a gente chama de SFH, né? Que é o Sistema Financeiro de Habitação, que é uma forma de financiamento em que se usam os recursos de poupança e FGTS para que se financiem os imóveis, né? Essa é a forma que o governo no Brasil regula para que você tenha bastante crédito disponível para a indústria de construção civil e para a compra de imóveis, né? Então, esse é a forma mais tradicional de financiamento, é a que tem os juros mais baixos, né? Porém, é o financiamento mais difícil de entrar. O banco é muito mais criterioso em relação à renda, nós vamos falar disso daqui a pouco. E por último, tem uma terceira forma que são o que a gente chama de instituições financeiras, ou sociedades de crédito, ou fintechs, né, que são empresas que financiam imóveis, porém elas não utilizam de recursos de poupança e FGTS, né? E aí elas têm todas as características de um financiamento bancário, é tudo igual, com 2 diferenças básicas. O juros é um pouco mais alto, geralmente nós estamos falando de IPCA mais alguma coisa, né, inflação mais alguma coisa, e elas têm uma aprovação que é um pouco mais fácil do que a dos bancos, né? Então, quando se recomenda isso, quando você tem uma renda que é mais apertada, quando você precisa de um período mais curto, quando você tem alguma dificuldade, por qualquer motivo que seja, de entrar numa aprovação de banco tradicional, você usa as fintechs ou as sociedades de crédito direto, ou as financeiras como um todo, que tem um financiamento que é igual ao financiamento tradicional, só que com taxa de juros um pouco diferentes e formato de aprovação um pouco diferentes, né? Então, essas são as 3 formas principais. Tem uma quarta forma que é o consórcio de imóveis, que não é exatamente um financiamento, mas é uma forma de receber dinheiro antes, né? Mas isso é bem específico, depende de sorteio, é um instrumento mais complexo de ser utilizado, e precisamos de um podcast para falar só de consórcio separado, tá? Mas anote aí que tem também o consórcio de alguma forma, em alguns casos bem específicos ele pode fazer sentido, né? Agora, uma coisa que, então falamos das formas de financiamento imobiliário, né? Agora, uma coisa que certamente é sempre bom negócio é você utilizar o imóvel para tirar o dinheiro que você tem no FGTS, caso você seja uma pessoa que recebe o que está no regime do FGTS, ou seja, o governo paga lá, a empresa paga o FGTS todo mês, né? E para você tirar, ou é você ser mandado embora, ou tem algumas situações específicas de doença e tal, e uma das formas é tirar o dinheiro do FGTS para comprar um imóvel. E visto que a rentabilidade do FGTS é muito ruim, historicamente é a pior rentabilidade que você vai ter no mercado, e o dinheiro fica preso lá, né, é sempre uma boa ideia
tirar a FGTS e comprar imóvel. Então, por isso, Paulo, explica para a gente aí, para o pessoal que está nos escutando, quais são as condições que uma pessoa precisa cumprir para poder tirar o dinheiro da FGTS para comprar um imóvel. Eu acho que esse ponto que o Ronald trouxe é o ponto-chave quando a gente está falando de investimento. Quer dizer, o dinheiro do FGTS é teu e está rendendo, né? Quanto que ele está rendendo? Muito pouco, né? Quer dizer, o rendimento do FGTS aí, historicamente, beira aí taxas inferiores a 3% ao ano, né? Então, você ter a oportunidade de tirar esse dinheiro para fazer um investimento em imóveis é muito, muito bom, né? O que as pessoas ficam na dúvida sempre, elas falam assim: mas eu não consigo, eu só posso comprar um imóvel só com FGTS. Não é exatamente essa a regra do FGTS. Então é importante a gente entender quais as oportunidades que a gente tem. Quer dizer, é claro, se você não possui nenhum imóvel, se é o seu primeiro imóvel, então sim, você sempre pode usar o FGTS na sua primeira aquisição de imóvel, né? Lembrando que você tem que ser um imóvel de valor inferior a 1,5 milhão, né? E ele tem que ser na cidade que você mora, tá? Como que você comprova a cidade que você mora? Ou se você tem uma conta de FGTS ativa, né? Ou seja, se você está trabalhando em alguma empresa e está recebendo esse FGTS, vai ser esta empresa que vai comprovar onde você mora, né? Então ela que vai fazer um termo dizendo aonde você mora, né? Se você não tem mais nenhuma conta ativa, aí você comprova de onde você mora através de uma conta de consumo que tenha pelo menos mais de 1 ano de validade, tá? Mas aí você já tem um imóvel, você pode adquirir o segundo imóvel com o FGTS? Você pode adquirir o segundo imóvel já com o FGTS, desde que este imóvel, desde que o imóvel que você já tenha não seja na cidade que você está morando, tá? Então veja que o que aconteceu aí com a pandemia foi um processo muito comum de pessoas que passaram a trabalhar em home office, né? E o cara que foi trabalhar em home office, às vezes ele inclusive se deslocou de cidade, então ele trabalhava numa capital, né, e onde ele já tinha um primeiro imóvel e passou agora a trabalhar numa cidade do interior, onde ele não possui um imóvel. Ele pode então usar o FGTS para adquirir esse segundo imóvel, porque agora ele trabalha em home office nessa segunda cidade, né? E como ele vai comprovar isso? É aquilo que eu já comentei, quer dizer, se a conta dele a conta do FGTS está ativa, ele pede para a empresa dele fazer um termo dizendo: olha, eu agora trabalho em home office e trabalho na cidade tal, na cidade nova aqui, que não é a cidade onde eu tenho imóvel, né? Se essa cidade não for limítrofe com a cidade que você tem imóvel, você poderá utilizar o FGTS nessa situação, tá? Legal. A gente não mencionou, deixa eu trazer esse ponto, porque eu percebi que eu esqueci de falar. Primeiro você não precisa necessariamente financiar um imóvel para usar o FGTS na aquisição, né? Você pode dar o FGTS na entrada e pagar o resto com recurso de outra forma. Isso funciona. Segundo ponto, depois que você utilizou o FGTS a primeira vez, você pode, de períodos em períodos, utilizar o novo saldo de FGTS que você tem para amortizar o seu atual financiamento, que também é uma estratégia para ir tirando o FGTS de lá, já que deixar o FGTS parado é sempre uma péssima escolha de investimento. Então, isso é um negócio bem específico e com certeza vale sempre a pena estudar essas possibilidades, porque, de novo, tem que tirar o dinheiro do FGTS, sempre é bom negócio, né? Beleza, agora, Paulo, vamos falar um pouquinho de um assunto que as pessoas têm muita dúvida, e assim, é matemática financeira básica, mas é importante explicar, que são as formas de financiamento sob o ponto de vista de forma de pagamento, né? Então, tem dois estilos clássicos aí, que é o saque e o price. Explica para o pessoal, por favor, como que funciona cada um deles e especialmente o cuidado que a gente tem que ter no caso do price aí. Eu acho que essa questão entre a tabela saque e a tabela price é de fato uma das coisas que traz mais confusão na cabeça das pessoas, mesmo sem elas saberem exatamente o que é price e saque, né? É importante entender então que a gente está falando da forma como o banco cobra os juros, né? Então todo financiamento ele quando você paga o financiamento, você paga 2 coisas, né, você paga um pedaço da tua dívida e você paga os juros bancários, né. Em qualquer empréstimo que a gente fizer vai ser assim,
né? E, historicamente, os bancos cobram os juros bancários com uma regra chamada price, né? Isso vale para qualquer financiamento que você fizer, um empréstimo pessoal, um financiamento de um carro, um financiamento aí, um crédito consignado, sempre você vai cobrar os juros no formato price. O que que é os juros, o que que é a cobrança de juros no formato price? Primeiro o banco cobra os juros e depois ele paga a sua dívida. Tá? Estou simplificando aqui a regra, mas se a gente for falar, é isso que ele faz. Então, primeiro ele cobra os juros, depois ele paga a sua dívida. Então, vamos pegar um exemplo simples, quer dizer, um financiamento pequeno aí. Financei um carro de R$30 mil, uma taxa de juros aí de 10% ao ano, financei esse carro em 3 anos, então estamos falando aí numa conta simplista aí de mais ou menos R$9 mil de juros, né? R$30 mil de dívida, R$9 mil de juros, né? Eu começo a pagar esse financiamento. As primeiras parcelas que eu vou pagar vão ser usadas para pagar os 9 mil de juros, e depois que eu terminar de pagar os juros, eu começo a pagar a minha dívida com o banco. Tá? Por que que isto gerava muita confusão lá atrás, quando começou o financiamento imobiliário? Porque quando você aumenta muito o prazo do financiamento, quando você faz isso num financiamento de 3 anos, isso é relativamente tranquilo, né? 9 mil de juros em 36 meses, mais ou menos aí, os primeiros aí 30% das parcelas você vai pagar os juros, né? Mas quando esse financiamento virou um financiamento de 30 anos, né, os juros embutidos no processo é muito grande. E aí você levava muito tempo para abater a sua dívida. Tá? E o financiamento, ele tem sempre um índice de correção da dívida, que é no caso do financiamento do SFH é a TR, em alguns casos isso pode ser um índice de inflação, uma tabela, um IPCA. E nesse cenário, onde você demora, pensa num financiamento imobiliário de 30 anos, ou seja, os primeiros quase 10 anos você está só pagando juros e não está pagando a sua dívida. E você vai ter aí uma correção de saldo devedor crescendo. Isso gerava uma sensação para as pessoas que a dívida delas nunca acabava. Né? E em alguns casos, quando o indicador era um indicador de inflação, talvez pudesse de fato até ser verdade. Né? A parte importante dessa história é que já há bastante tempo todos os financiamentos imobiliários têm a alternativa da tabela saque. Tá? O que é a tabela saque? É uma tabela onde você obrigatoriamente toda a parcela que você paga abate um valor igual do teu saldo devedor. Né? Então lembra naquele exemplo lá dos R$30 mil, né? Se você está devendo R$30 mil, se você fez um empréstimo de R$30 mil, na tabela saque, todo mês você vai abater R$800 de dívida, além dos juros. Tá? Por isso que na tabela saque, as parcelas começam mais altas e depois elas vão caindo, porque sempre a amortização é a mesma, né? E o que muda é os juros, que começa maior e vai abaixando conforme você deve menos. Tá? Isso aí. A tabela saque dá ao investidor duas coisas muito importantes. Primeiro, essa visão clara de quando que ele vai quitar o valor dele. E segundo, a oportunidade de que sempre que ele olhar para o saldo devedor dele, ele saber quanto é e poder quitar ele a qualquer momento. Né? É isso aí. E aí, só para explicar, geralmente no saque, a primeira parcela é a mais alta do financiamento, mas como está reduzindo o saldo devedor mês a mês, ele vai caindo, de modo que lá no fim a parcela mais baixa no último pagamento. Enquanto que A na última price, parcela é só a amortização, né? É só a amortização. Enquanto que na price a parcela geralmente é fixa, só que no começo você está pagando muito mais juros e pouca amortização, e depois você passa pagando amortização. Qual que é o pecado capital numa tabela price? É você criar uma situação em que pode acontecer da parcela fixa não pagar nem os juros, né? Que daí se vai aumentando o saldo devedor com o tempo. E aí aconteceram no passado os tais dos empréstimos impagáveis aí, né? Então, quando você faz um financiamento, saque não tem erro. Vai pagar todo mês, a parcela vai caindo e você está amortizando mês a mês. Se você faz um financiamento price, você tem que cuidar para que a parcela seja suficiente para ter alguma amortização, mesmo que a inflação ocorra ali. Às vezes você tem dentro do price, você tem um indexador de valorização, de aumento da parcela. Então você não pode estar tão apertado, você tem que garantir que dentro da tua parcela da price, sendo ela constante, tenha um espaço para alguma amortização, porque é isso que vai garantir que mês a mês você vai estar pagando menor juros. Né? A parcela da price no começo é menor, geralmente, e ela é constante,
e a parcela da saque começa alta e vai caindo mês a mês conforme você vai amortizando. Basicamente é isso, né? Pessoal, e agora que a gente já fez o histórico da taxa de juros versus taxa Selic, conferiu um pouquinho dos tipos de financiamento e tabelas de amortização, Paulo, explica um pouquinho para a gente como que funciona o processo de aprovação do financiamento imobiliário. Então, quais são os principais critérios para que alguém tenha acesso ao crédito do financiamento imobiliário via bancos? Ah, legal, Babi. Então, assim, os bancos vão olhar sempre três coisas, tá? Ele vai olhar a sua capacidade de renda, né? Quer dizer, então, quanto que você tem de dinheiro e entenda que o banco nunca vai querer que você tenha uma parcela que comprometa muito da sua renda, tá? A referência que a gente usa é que os bancos vão procurar que a parcela chegue no máximo a 30% do valor da renda, tá? Essa é uma referência importante todo mundo entender, porque a conta é mais complexa, a conta envolve idade, envolve profissão, envolve exatamente o que tipo de atividade você faz, mas é uma boa referência 30%, né? Esse valor ele vai flutuar entre 25 e 35, então o 30 é uma boa referência, tá? Mas o banco não vai olhar só isso, ele vai olhar também o fato de você ter um histórico como um bom pagador. Então veja que ele olha quanto você ganha e depois ele olha quanto você gasta, né? São as duas coisas que ele olha, porque você pode ter uma boa renda, mas ter um histórico de pagamento não tão interessante, né? Então você atrasa muita conta, você eventualmente fez algum tipo de empréstimo que não pagou e gerou algum tipo de negociação e apontou. E veja que o banco vai olhar qualquer tipo de conta que está no seu nome, né? Então, todas as contas, isso inclui conta de água, de luz, de telefone, qualquer tipo de contrato de aluguel que você fez que está no teu CPF vai aparecer no sistema financeiro. Então, ele olha quanto você ganha, ele olha quanto você gasta e ele olha quanto que você já pegou de empréstimo, né? Esse é o terceiro pilar do que ele olha. Então, se você tem um outro empréstimo, ou seja, se você já está endividado, isto vai abater então da sua renda, né? Então não adianta você ter uma renda muito alta, mas já ter outros empréstimos. É sempre através desses três pilares que o banco vai fazer a avaliação, ou qualquer outra instituição vai fazer a tua avaliação de você pode ou não ter um financiamento, né? E é importante entender também que o banco ele não tem interesse em fazer o uso da garantia, que no caso é o imóvel, né? Para o banco, às vezes tem algumas coisas que as pessoas acham que, não, qualquer coisa o banco pega o imóvel. Não é verdade, o banco não tem o menor interesse em pegar o imóvel de ninguém, por isso ele vai ser bastante criterioso na entrada. Ele quer ter certeza que quando você está tomando o financiamento, você não vai ter problema lá na frente, e aí o banco não vai precisar usar da garantia, tá? Legal. E uma coisa que é bacana de complementar, esse critério do banco é mais ou menos o critério que o mercado como um todo utiliza, outras instituições também utilizam para liberar um empréstimo para alguém, né? Então as construtoras usam coisas parecidas, né? Mas o banco é o mais rígido de todos, né? E tem um processo mais fechadinho. E qual que é o resultado disso? No fim, por ter esse modelo de análise de crédito tão bem desenvolvido e tão fechado, né? Somado ao fato de que o financiamento imobiliário tem uma garantia real, ou seja, você dá seu imóvel de garantia, né? Se você não pagar o seu imóvel, o banco vem ali e te toma o imóvel, que como o Paulo já mencionou, não é o que o banco quer, né? Ele quer que você pague em dia e o dinheiro que o banco ganha é os juros, né? Então ele não quer ficar tirando imóvel de ninguém, não é esse o objetivo do banco. Mas o fato de ter um processo de análise de crédito bem sistemático e restritivo e você ter o imóvel como garantia real faz com que o crédito imobiliário seja normalmente, em quase todos os casos, o crédito mais barato que você vai conseguir como pessoa física. É claro que tem alguns tipos de linha de crédito que são subsidiadas, então, sei lá, empréstimo agrícola para produtores rurais, ou Finame para compra de máquinas para indústrias e coisas assim, fora do padrão, né? Mas se você pensar em pessoa física, de fato, o financiamento imobiliário é o barato de todos. Mais barato que consignado,
mais barato que qualquer outro tipo de crédito genérico que você vai conseguir, porque ele tem esse processo de aprovação muito, muito sistemático e também ele dá, ou você dá o seu imóvel como garantia. Inclusive tem uma subvariação, ou uma variação, né, do financiamento imobiliário, que a gente chama de home equity, que é o empréstimo com garantia em imóveis, que você faz, você pega um imóvel que pode estar quitado já normalmente, então você tem uma casa e ela já está quitada, né? O que você faz? Você vai no banco e fala, ó, vou dar minha casa aqui de garantia, e você pega um dinheiro emprestado do banco, né, no home equity, como financiamento para fazer o que você quiser. Os critérios de aprovação são muito parecidos, né? Então o banco vai ver se tem renda, o banco vai ver se você está endividado ou não, ele vai ver o valor do seu imóvel, né? E ele vai ver se você tem algum tipo de nome sujo no mercado aí. Então, os critérios de aprovação são os mesmos. A taxa de juros no home equity é geralmente um pouquinho mais alta do que na compra de um imóvel novo, né? Porém, ainda assim é uma taxa comparativamente muito baixa em relação a outros tipos de crédito que você vai encontrar no mercado. Então, é legal saber disso, porque às vezes a pessoa está olhando e ela precisa de um recurso, e a gente já teve clientes, por exemplo, que chegaram dizendo, não, eu vou pegar aqui um consignado para pagar o meu imóvel de uma forma mais rápida. Geralmente, não é uma boa escolha, tá? Porque os juros de financiamento imobiliário é mais barato, tá? Claro, como investidor, você vai ter que sempre olhar isso na vida real, né? Ver o que aprovou, ver onde é que está o seu dinheiro, quanto que são as alternativas de juros, mas, via de regra, o financiamento imobiliário é o crédito mais barato, pessoa física, que você vai encontrar no mercado. Então é importante ressaltar isso. E aí tem as duas modalidades, né? Que é uma coisa que eu só trouxe agora, mas como a gente está chegando no fim, primeiro é o crédito de financiamento direto, né? E o segundo é o home equity, que é o empréstimo com imóvel como garantia. A gente deu uma... Você viu que a gente piscou agora aí, né, Babi? Mas agora acho que está certinho, pode seguir. Problemas técnicos acontecendo aqui. Mas é isso aí, como o Ronald falou, para resumir aqui, que a gente já está chegando no nosso tempo limite, alguns dos tópicos que foram falados até então é super importante observar o timing do mercado, o timing macroeconômico na hora de financiar, então dá uma olhada naquela nosso gráfico de taxa de juros versus taxa Selic, porque ali você vai observar se é de fato um bom momento para financiar ou não. Super importante conferir qual que é a tabela de amortização. Então, o Paulo explicou direitinho sobre as diferenças entre as duas tabelas saque e price. E também é importante se preparar sua situação de crédito para percorrer essa jornada da aprovação do crédito imobiliário. E aí, para a gente fechar, queria entender com vocês dois, que vocês deixassem uma dica de ouro para quem está nessa jornada, pensando em investir em um imóvel via financiamento imobiliário. Qual que é a dica de ouro para essa pessoa ter em mente antes de entrar nessa jornada? Podemos começar por ti, Paulo? Podemos sim, Babi. Eu acho que a grande dica é assim, se você é um investidor em imóveis, o que a gente mais comentou de importante aqui é entenda que o custo do dinheiro é o que você precisa olhar antes de investir no imóvel, e que não necessariamente o fato da taxa de juros estar alta ou estar baixa quer dizer que ela está ruim ou está boa para financiar, que o que faz a diferença é realmente a diferença entre a taxa do financiamento imobiliário versus a taxa de juros atual, e que existem sim momentos onde existe uma oportunidade muito grande de você, mesmo tendo dinheiro, pegar um financiamento e alavancar o seu investimento, né? Então, acompanhar esse ciclo das taxas de juros versus as taxas de financiamento é fundamental, e para conseguir mais oportunidade, comprar um imóvel maior do que você tinha pensado, aumentar o seu patrimônio sem entre aspas, estar botando em risco aí o processo. Tá? Legal. E a minha dica, Babi, é que tenha o financiamento imobiliário como uma moeda, uma jogada de segurança, né, na sua estratégia de investimento. Tá? Então, assim, não necessariamente você vai usar o financiamento imobiliário como a principal forma de investir. Algumas pessoas vão, outras não. Mas é muito importante você ter ele como uma alternativa, porque
o mercado de imóveis, normalmente, ele não tem uma liquidez alta. Aliás, qualquer investimento mais rentável tem essa questão de que se você está vendendo no momento errado, você vai perder dinheiro, né? Então, o financiamento bancário é uma alternativa de juros relativamente barato. Então, normalmente, você não vai pagar um juros muito alto, principalmente se for por um período mais curto, né? Então, tem o financiamento bancário, o financiamento imobiliário, como um backup, como uma alternativa caso o seu investimento tenha uma questão de liquidez, o mercado esteja num momento ruim, por exemplo, né? Então, e para poder ter o financiamento bancário como uma alternativa, como uma saída, você tem que estar com os 3 pontos de aprovação em dia, né? Então, primeiro, não pode estar com um nível de endividamento muito alto. Segundo, você não pode ter um problema de score, de crédito, ou seja, tem que pagar as contas em dia, porque às vezes você esquece lá uma conta de R$200 de telefone, fica lá um ano sem ser paga, e isso vai machucar muito o seu score de crédito, e aí para você usar um financiamento você vai precisar de tempo para corrigir, né? E por último é a questão de ter a sua renda declarada bonitinha. Então, mesmo que você seja um profissional liberal, ou que a sua renda não seja formalmente declarada, por exemplo, no Olerite ou no imposto de renda, é importante que você esteja anualmente tendo com o seu contador, ou via imposto de renda, ou via declaração da sua empresa, enfim, que a sua renda esteja comprovada no nível que você possa utilizar ela para fazer um financiamento imobiliário, caso você ache que isso é coerente, né? Porque se você vai fazer isso de última hora, às vezes é impossível corrigir a declaração de renda antes do próximo imposto de renda, por exemplo. E aí você não consegue usar, você não consegue levantar financiamento nenhum porque a renda não é comprovada, né? Então, a minha dica é bom sempre ter o financiamento bancário, o financiamento imobiliário como uma alternativa, caso o seu investimento você decida ter um pouco mais de tempo, você defina que não é um bom momento de vender, e para que você seja capaz de levantar um financiamento imobiliário num curto espaço de tempo, você tem que estar com os 3 pilares aí de aprovação, né? Renda, score de crédito e endividamento, estejam ok, para que você consiga rapidamente ir lá no banco levantar o dinheiro, e vai ser o dinheiro mais barato. Então, essa é a minha dica para você investidor aí, sobre o crédito imobiliário. Isso aí, pessoal. E com essas super dicas, a gente chega ao final do 4º episódio do Lucrando com Imóveis. Paulo, a gente quer super te agradecer a presença. A casa já é sua. A gente já tem um encontro marcado agora sobre o papo de consórcio imobiliário. Então, volte sempre. Eu que agradeço esse papo, sempre bom, sempre divertido e, mais importante, sempre informativo para o nosso ouvinte, né? Boa, Paulinho. Obrigado, hein? Um grande abraço. Isso aí, a gente quer agradecer também você que ficou até o final e teve essa aula de financiamento imobiliário com o nosso especialista. Lembrando que, além de ouvir os episódios aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio, você pode conferir nossos conteúdos no blog da MySide para aprender um pouquinho mais sobre investimento em imóveis. E, Ronald, vamos dar aquele famoso spoiler do próximo episódio? Vamos sim. Na próxima semana a gente vai estar falando sobre comprar um imóvel na planta, lançamentos imobiliários, né? É uma estratégia super consolidada para quem quer investir em imóveis, né? Então você compra um imóvel enquanto ele está em fase de construção, com foco principal em valorização no tempo, né? E assim, a grande maioria dos imóveis do Brasil são vendidos na planta, é uma estratégia bem consolidada, é super famosa, e a gente vai trazer todos os detalhes de o que você tem que olhar, por que é bom, quando é bom, e detalhes que você precisa saber para poder entrar nesse investimento com tranquilidade e buscando lucrar de verdade com esse investimento. Então, esse é o spoiler da próxima semana. Eu já aproveito para deixar aqui o meu agradecimento. Obrigado pela participação, pessoal. É sempre um grande prazer estar aqui falando de investimento em imóveis com vocês. E bora estar com a gente aí. Até semana que vem. Obrigado. Um abraço. Isso aí, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.